Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao nosso programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior AGECOM. Você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Aqui você fica por dentro de todas as informações de evento e do seu campus. Apresentada por Laísa Brito e por Matheus Gomes. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Estamos começando agora o programa Revista AGECOM. Isso mesmo, Matheus. Nós temos o quadro Informe AGECOM, com notícias da faculdade, Teresina e Mundo, e você confere aqui uma parte do podcast É de Direito. No Estante Cultural, mostraremos um pouco da cultura piauiense e no quadro Esporte Show traremos notícias do esporte. Fique ligado. No dia 7 de novembro ocorrerá a primeira mostra de dança folclórica da Faculdade Estácio Teresina. As apresentações terão 2 horários, um às 8h30 e o outro às 19 horas da noite, na quadra poliesportiva da Faculdade Estácio. As oficinas de formação em cinema e TV começam a partir do dia 9 de novembro e se estendem até o dia 30 de novembro. O projeto beneficiará milhares de jovens e adultos. E atenção! Você que se inscreveu, não deixe de conferir o seu e-mail para confirmar os cursos que você passou e quais os dias e horários. Ouvinte, os ciclos 3 e 4 do Avaliando Aprendizado estão no ar e podem te ajudar a garantir até um ponto na AV2. Não perca essa chance. Confira as datas no calendário acadêmico no CIA. Também já está disponível a pré-matrícula. Aceite mais lista de desejos. A desembargadora Liana Chaib, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, foi escolhida ministra do Tribunal Superior do Trabalho pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela estava na lista tríplice formada pelo TST e disputava o cargo com as desembargadoras do Rio Grande do Norte e Campinas, em São Paulo. A vaga estava aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, em setembro deste ano. A desembargadora será sabatinada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, após aprovação pela comissão, seu nome vai ser submetido ao plenário do Senado Federal. E a campanha de vacinação contra a raiva inicia neste sábado, dia 5, na zona rural de Teresina. Este ano, a campanha de vacinação contra a raiva será iniciada nas zonas rurais norte e leste de Teresina. As equipes das gerências de zoonoses da Fundação Municipal de Saúde pretendem imunizar cães e gatos dessas regiões. E o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira em que fez um apelo para a desobstrução das rodovias. Desde o domingo, quando Bolsonaro perdeu o segundo turno das eleições para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, apoiadores bolsonaristas fizeram bloqueios ilegais em pontos de rodovias do país. Bolsonaro também já tinha pedido a desobstrução em seu primeiro discurso após o resultado das eleições. Um diretor de uma escola pública foi preso em flagrante suspeito de furtar produtos à merenda escolar. O caso aconteceu em Quixeramobim, Ceará. Entre os produtos furtados estão peças de carne de alto valor, pão, leite, arroz, macarrão e etc. Câmeras de segurança da própria unidade escolar flagraram a ação. Nas imagens é possível ver quando o diretor sai da escola sozinho carregando um saco com os produtos. Já em outro vídeo, de agosto deste ano, ele é visto com outro homem. A polícia não passou informações sobre este segundo homem. Pela primeira vez desde a separação das Coreias, mísseis cruzaram os territórios vizinhos. A Coreia do Norte disparou 23 mísseis de vários tipos, segundo o Estado-Maior da Coreia do Sul. Seul acusa Pyongyang de invadir seu território, também pela primeira vez desde a separação das duas Coreias, e retaliou com o lançamento de mísseis ao território vizinho. Os lançamentos ocorreram poucas horas depois da Coreia do Norte exigir que os Estados Unidos e a Coreia do Sul interrompessem os exercícios militares em larga escala, dizendo que tal provocação e imprudência militar não podem mais ser toleradas. O ritmo de lançamento de mísseis pelos norte-coreanos tem crescido nos últimos meses. Só entre setembro e outubro de 2022, o país disparou 10 projéteis, uma frequência sem precedentes.
A Coreia do Norte também lançou um míssil balístico internacional em direção ao Japão. Por causa do lançamento, o governo japonês emitiu um alerta para que cidadãos no norte do país buscassem abrigo. Mas o míssil caiu no mar. A tensão não é entre Coreia do Norte e Japão, mas sim entre as Coreias e os Estados Unidos. Os Estados Unidos condenaram o disparo do míssil balístico internacional e, em resposta, decidiram prolongar os exercícios aéreos na região, o que tem provocado a ira do governo norte-coreano. Bom, fique agora com o É de Direito, cujo tema de hoje é violência doméstica e divórcio. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. A gente trata primeiramente da violência de gênero, né? A violência de gênero ela é muito incidente nas relações afetivas. E dentro dos tipos de violência, nós temos a Lei Maria da Penha, que trouxe a classificação dessas violências. Nós temos a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial e a moral. E, na maioria das vezes, essas violências são perpetradas contra mulheres. Com destaque especial para a violência psicológica, eu trago aqui o gaslight como uma espécie, não é? Como uma espécie desse tipo de violência. O gaslight, ele tem um diferencial, na verdade, porque não é um tipo de violência psicológica explícita. A vítima não consegue identificar de primeira. É aquela violência que vai sendo perpetrada de forma rasteira ali na convivência amorosa, mas também ressalto que pode ser perpetrada também em outros tipos de relacionamentos, dentro do âmbito familiar, por exemplo, nas relações de trabalho. Então, não é exclusiva das relações afetivas, mas que tem que ser dada a integral importância exatamente no âmbito das relações afetivas pela incidência, que é muito maior, que sobressalta-se às demais. Ótimo. Então, dentro desse fator, como você falou, né, tem vários tipos de violência e, geralmente, com certeza, é por conta do gênero, né? Então, eu gostaria que você nos explanasse um pouco mais qual a diferença, o que é que diferencia o gaslighting dos outros tipos de violência, né? Contra a mulher, do tipo de violência de gênero e até mesmo psicológica, né? Como ela é um tipo de violência psicológica, eu gostaria que você nos explanasse um pouco mais sobre isso. Pois bem, o gaslighting ele se perpetra de forma rasteira, como já foi mencionado. É uma violência contumaz, então ela se propaga no tempo. A vítima, inicialmente, ela não consegue identificar esse tipo de violência, porque geralmente o agressor ele tem aquela intenção de aliená-la, ele tem a intenção de questionar a sua sanidade mental. Então essa vítima ela vai sofrendo os danos psicológicos com o passar do tempo. O que difere das demais formas de violência é porque a violência física você tem uma marca, né? A violência sexual também deixa marcas, mas a violência psicológica, o dano ele não é aferível de forma palpável, visível. Então, essa vítima ela passa um tempo para se identificar, né, para saber que ela está sofrendo esse tipo de abuso. Outro ponto do gaslighting é que o modus operandi é exatamente esse. Geralmente, classifica-se como uma primeira violência, a que antecede as demais. Porque é aquela violência em que aquele agressor, geralmente esse tipo de violência é perpetrada contra mulheres, ele ofende ela, ele humilha aquela mulher, ele tem uma conduta que vai provocar um abalo psicológico. E essa conduta, ela se traduz geralmente com aquelas palavras com a intenção de minar a autoestima dela. É dizer que aquela mulher ela tá louca, é dizer que ela está inventando coisas, que a sanidade mental dela, ela não tem sanidade mental. Começa-se a criar uma bola de neve de questionamentos e que aquela mulher ela começa a duvidar de si mesma. Ela começa a achar que ela não tem... ela não tem voz, que ela não tem vez de falar, que o que ela pensa não é válido. Então, há, de primeira, uma invalidação dos sentimentos dela. E, assim, como eu falei, é uma situação muito complicada, né? Porque, pelo envolvimento sentimental e amoroso com esse agressor, leva muito tempo para que essa vítima ela consiga identificar esse tipo de violência.
Certo. Inclusive, isso pode até acarretar outros tipos de doença, né? Como a depressão, a ansiedade. Então, a gente sabe da gravidade, né? E da importância de você trazer esse tema e da gente estar trazendo hoje para esse podcast esse tema. Então, exatamente com isso, qual o principal desafio com relação ao combate? O que você acha nas suas pesquisas, você pesquisando, estudando sobre isso, o que você viu assim que dificulta no caso? Bom, primeiramente, eu vou falar sobre a escolha, vou detalhar melhor sobre a escolha desse tema para o meu TCC e a forma que eu abordei. Existe na sociedade atual, e isso vem de muito tempo, acho que desde os primórdios da humanidade, se tem essa ideia de que a mulher ela deve ser submissa ao homem, a essa ideia de subalternidade. E a legitimação desse sistema de poder, onde a mulher, né, hierarquicamente, abro aspas, é inferior, ela é um sistema que se propaga no tempo, de geração em geração. Então, a maioria de alguns comportamentos que legitimam esse tipo de sistema, eles acabam saindo meio que automaticamente, uma reprodução automática pelo masculino. Então, a minha escolha desse tema foi: o gaslight é um tipo de violência, ele é de difícil identificação. O termo em si já traz uma dificuldade de se tratar sobre esse assunto, porque nós sabemos que a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de violência são mulheres periféricas, mulheres que não têm tanta instrução. E como é que essas mulheres vão saber o que é gaslighting? Se eu chegar lá, numa periferia e perguntar para a Dona Maria, que constantemente é humilhada pelo seu companheiro ou que tem sua sanidade mental questionada todos os dias, eu vou dizer para ela que ela está sofrendo gaslighting, certo? E ela vai me perguntar: mas o que é isso? O que é gaslighting? Então, eu trago esse tipo de violência, né, não só pelos danos invisíveis que são causados à mulher, mas também como uma crítica a um termo que é pouco acessível para quem realmente, que de fato sofre esse tipo de violência. A abordagem que eu trouxe no meu tema de TCC foi exatamente gaslighting e a estigmatização da loucura feminina. A análise da possibilidade ou impossibilidade de aplicação de uma excludente de culpabilidade a um caso concreto, que foi de um caso que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1980, que é da Beth Broderick. A Beth Broderick, ela sofreu uma violência psicológica, né, com ênfase ao gaslighting, porque ela sofreu vários outros tipos, ela foi humilhada, ela teve vários constrangimentos psicológicos, e isso causaram danos irreversíveis nela. Disso, ela, né, chegou a um ponto que ela se envolveu, estava em um processo de divórcio muito complicado, e ela acabou, pelas provocações do esposo e por toda o estigma de mulher louca que tanto o esposo como a mídia a imprimiu, ela cometeu um assassinato do ex-esposo e da então companheira dele, a Anna Coquena. Então, eu trouxe a aplicação a esse caso concreto, não aqui tentando desculpar essa mulher que sofreu gaslighting, mas para fazer saltar os olhos para essa problemática, porque ela talvez não tenha a devida importância, não se há discussão suficiente sobre esse tema, né, para que as pessoas saibam, né, o que é e como combater. Voltando aqui para o que você falou sobre o desafio, o maior desafio de se combater, primeiramente, eu elenco a dificuldade de identificação, como eu já reiteradamente falei aqui. A vítima ela não sabe que está sofrendo. Uma das coisas que eu sempre pontuo, e já fazendo uma analogia aqui, sempre que a gente está assistindo algum filme de terror, de exorcismo, para se expulsar um demônio, é essencial que se saiba o nome dele. E eu acho que vocês concordam que enquanto a gente não souber o nome do demônio, o nome da violência, a gente não vai conseguir efetivamente combatê-la. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Voltamos agora com o Instante Cultural. Sábado, dia 19 de novembro, no Centro de Convenções de Teresina, haverá um show referente à turnê comemorativa de 30 anos da banda Charlie Brown Jr., que marcou uma geração de fãs, e as vendas já iniciaram. Pitty e Nando Reis estarão em Teresina. Dia 21 de janeiro de 2023, eles passarão por Teresina com a turnê As Suas, As Minhas e As Nossas. As vendas se iniciaram no dia 1º de novembro e o local do show será no Teresina Hall.
E dia 12 de novembro com Tropicália, Léo Cachorrão e Álvaro Neto no Parque da Cidadania. O Love Pet ele promove uma ação social para arrecadação de ração aos canis que necessitam de ajuda. A entrada é gratuita e a organização só pede que levem 1 quilo de ração para ajudar. O evento se inicia às 17 horas. Fique agora com o quadro Sport Show. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Obrigada, Laísa e Matheus. Vamos às notícias do Sport Show de hoje. Piauiense não consegue classificação no Mundial para Badminton. Seleções do Piauí conhecem seus adversários no Favelão 2022. Presidente do Parnaíba lamenta clube fora do pré-nordestão. Palmeiras chega ao 11º título e aumenta a vantagem como maior campeão brasileiro. Auricélia Nunes, atleta piauiense de Parabadminton, não conseguiu classificação para a próxima fase do Campeonato Mundial da modalidade. Na classe WH1, disputada no Japão, neste mês de novembro, em 3 partidas da fase de grupos da categoria individual, a Auricélia conseguiu apenas uma vitória. Com isso, Cynthia Mattes, da Suíça, e Yuka Shokyu, do Canadá, ficaram com os 2 primeiros lugares do grupo B da competição. A Central Única das Favelas realizou o sorteio das chaves da edição nacional da Taça das Favelas, no Centro de Convenções do World Trade Center, em São Paulo. Os representantes do Piauí, Risoleta Neves, masculino, e São João, feminino, também conheceram seus primeiros adversários no Favelão. O evento aconteceu no Centro Esportivo Vicente Feola, na Vila Manchester, na capital paulista. Aureliano Barros, presidente do Parnaíba, lamentou a mudança no regulamento da CBF que resultou na ausência do Tubarão do Litoral na pré-Copa do Nordeste. Segundo o dirigente, o clube contava com o dinheiro da Lampions no balanço financeiro de 2023. Com a alteração, o Piauí tem como único representante na fase preliminar o Altos, que ficou com a vaga por conta de sua posição no ranking nacional de clubes da CBF. O Palmeiras se sagrou campeão brasileiro. Em sua campanha, que começou com tropeços, a equipe de Abel Ferreira assumiu ainda na 10ª rodada a liderança, que nunca mais escapou de suas mãos, fazendo com que o Palmeiras seja endecacampeão na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Parabéns ao Palmeiras e aos palmeirenses pela conquista. Estamos encerrando a edição de hoje do programa Revista AGECOM. Essa edição teve produção de Antônio Pedro, Laísa Brito, Matheus Gomes, Sérgio Luiz, Weslane Portela, NPJ Professor Dr. Pedro Rebelo, Elane Carvalho, Gisele Adriane, Esther Vivian, Matheus Abreu e Lucas Gabriel. Trabalhos técnicos e direção Bernardo Silva, supervisão geral de Thiago Melo, coordenação de núcleo Antônio Pedro. Obrigada a você e um ótimo dia. Até a próxima. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.